Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em Deuteronômio, capítulo 9. E aqui logo de cara tem uma tensão bem interessante, talvez até, assim, inesperada, né? Com certeza. Por um lado, a promessa está ali iminente, atravessar o Jordão, conquistar nações poderosas até gigantes como os anaqueus, que eram famosos, né? Davam medo. Exato. O texto cria essa expectativa da conquista, Deus indo na frente, tipo um fogo consumidor, mas ao mesmo tempo vem o aviso do Moisés, e é um aviso bem direto. Muito direto. Ele corta qualquer ideia de que a vitória seria por mérito do povo, né? Exatamente. Ele é explícito, não é pela justiça ou pela integridade de Israel que eles vão herdar a terra. Isso já levanta a pergunta, né? Bom, se não é por mérito, então por quê? Qual a base para essa conquista toda? E o texto dá uma resposta dupla, certo? Primeiro ele menciona a maldade das nações que já moravam lá em Canaã, tipo um juízo divino sobre elas. Isso. Mas o pilar principal me parece ser outro. Qual seria? A fidelidade de Deus. A fidelidade à promessa que ele fez, séculos antes, aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A conquista, então, é apresentada como o cumprimento dessa palavra. Uma prova da constância de Deus, sabe? Independente do que o povo fizesse. Entendi. Então, herdar a terra é, no fundo, um ato de graça que vem dessa aliança antiga. Exatamente, a graça pactual. E para reforçar que não tinha mérito ali, Moisés usa uma expressão bem forte, né? Ele chama Israel de povo de dura cerviz, teimoso. Essa imagem da teimosia, da inflexibilidade, ela percorre o capítulo todo. O que essa descrição revela sobre a relação entre Deus e Israel naquele momento que era tão crucial? Olha, revela uma tensão constante. Essa dura cerviz significa resistência, né? Resistência à direção de Deus, uma tendência para rebeldia. E Moisés não alivia, ele ilustra isso com exemplos bem concretos e dolorosos. E o exemplo mais forte, acho que não tem dúvida, é o do bezerro de ouro, lá em Horebe. Sem dúvida. A ironia é quase palpável, né? Enquanto Moisés está lá no monte, isolado 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, recebendo as tábuas da aliança, escritas pelo dedo de Deus, como diz o texto, Isso. o que está rolando lá embaixo? Lá embaixo, a impaciência e a idolatria tomam conta muito rápido. O povo pressiona Arão e eles fazem um ídolo, um bezerro de metal fundido, e ainda declaram: "Este é o seu Deus Israel que te tirou do Egito." Quer dizer, uma traição assim quase que imediata, né? Logo depois de ouvir os mandamentos. Nossa, a rapidez com que eles se desviam é chocante. O texto enfatiza isso. E a reação de Deus, como descrita no texto, é terrível. Ele fala em exterminar o povo. Sim, é fortíssima. E a reação de Moisés quando desce e vê aquilo tudo, ele quebrando as tábuas aos pés do monte, é um dos momentos mais dramáticos do Pentateuco, eu acho. Com certeza. Simboliza aí a quebra da aliança pelo próprio povo, né? Exato. Mas o que vem depois é igualmente crucial. A intercessão de Moisés. Ele volta para a presença de Deus, de novo, por 40 dias e 40 noites, jejuando, suplicando. E ele não defende o povo dizendo que são inocentes, né? Não, de forma alguma. Ele reconhece o grande pecado deles. Mas os argumentos que ele usa são muito significativos. Ele apela para quê? Para a promessa feita aos patriarcas, para a reputação de Deus entre as outras nações, para ninguém pensar que Deus foi incapaz ou malvado ao tirar o povo do Egito para depois destruir, entende? Sim, faz todo sentido. Ele apela para a misericórdia divina. E ele intercede até especificamente pelo Arão, que também estava correndo risco de vida ali. É impressionante essa posição do Moisés, né? Fazendo essa mediação entre a ira de Deus e a rebeldia do povo. Totalmente. E ele não para no bezerro de ouro, ele vai lembrando outros episódios, Taberá, Massá, Quibrote Atavá, a recusa lá em Cádiz Barneia de entrar na terra. Pois é. É como se ele construísse um caso assim, irrefutável. Olha, vocês têm sido rebeldes desde sempre. Exatamente. Essa lista de exemplos serve para quê? Para cravar o argumento central. A posse da terra não tem como ser atribuída à justiça ou à obediência de Israel. Pelo contrário, ela acontece apesar
da infidelidade constante deles. A narrativa deixa muito claro que a paciência de Deus e a fidelidade dele à promessa são os fatores decisivos. Isso junto com o juízo sobre as outras nações. Isso tudo nos deixa com uma reflexão bem poderosa, que sai direto do texto, né? Sim. Se a maior dádiva prometida, que é a terra, não vem por merecimento, mas é concedida pela falha dos outros e pela fidelidade a uma promessa antiga, o que isso comunica sobre a natureza da graça e da responsabilidade humana nessa relação com o Deus que o texto descreve? É uma ótima pergunta. Como essa dinâmica de receber algo tão grande sem merecer molda a identidade e o chamado desse povo? Fica aí a provocação para a gente pensar mais a fundo.